Seja bem-vindo a mais um Dilema Cast. Dessa vez, cara, a experiência de festa tá aqui, ó, de festa de rodeio, a experiência de vida. Faz muito tempo que eu estava querendo fazer esse podcast com o Kaká, mas é um cara muito ocupado, tem seus compromissos, mas hoje deu certo, é que enfim teve que laçar. Voltei à época do laço, tive que pegar ele no laço. Ó, Kaká, vamos lá. Ele falou, vamos lá agora, porque senão rola. Então tá aqui, Kaká de Barretos, para quem não conhece, esse é o Kaká de Barretos. Kaká, fala um pouquinho, apresenta você para as pessoas que às vezes não te conhecem. Quem que é o Kaká de Barretos? Willis, primeiramente eu gostaria de agradecê-lo por essa oportunidade. O seu podcast está bombando aí. Você que orbita nesse mundo das provas equestres, agora também como professor, é uma pessoa admirada por todo o segmento. Bom, eu nasci em Barretos, né, no ano de 56, que foi o ano que foi realizada a primeira festa do peão. Ou seja, eu nasci no mesmo ano da primeira festa. E eu sou de uma prole de 8 filhos, eu sou o mais novo e o único homem. E quando eu nasci, minha mãe tinha 46 anos e meu pai 54. Somando dá um século. Diz que filho de velho tem uma propensão a ser meio bobo, então meus amigos têm que ter paciência comigo. Eu passei minha infância em Barretos, passava as férias na fazenda do meu pai em Campina Verde, e que é a terra do nosso profissional cinegrafista, Cauã, né? Cauã. O Cauã lá que é de BH, da beirada do Honorópolis, de Honorópolis, né? Onde tem um povo que nos leilões do Hospital de Câncer lá, Hospital de Amor, né, lá em Honorópolis, tem ano que dá quase o mesmo valor que a sede, que é Campina Verde, né? Um pessoal bastante solidário. Eu gosto muito dessa região e eu fiz engenharia civil. Eu formei numa semana, casei na outra, tenho uma filha, Lívia, fiquei viúvo com 40 anos e eu fui eleito presidente para fazer, em 90, para fazer a edição de número 36 da Festa do Peão. E foi nessa época, que ninguém faz nada sozinho, né? Nós resolvemos passar a festa de Barretos de 4 para 10 dias. E eu insisto nisso de trabalhar em equipe. Jesus Cristo Íris, que é o cara, tinha 12 assessores, né? E eu não sou um estudioso da Bíblia, mas já ouvi dizer que até as esposas dos apóstolos ajudavam, palpitava também, e já naquela época. E a festa, quando passou para 10 dias, foi um desafio. Porque o planejamento é uma linha reta e a realidade tem os seus obstáculos, percalços. Mas isso é muito bom. Aquela estrada que não tem obstáculo, provavelmente ela não te leva a lugar nenhum. Aí eu trabalhei como engenheiro muito tempo com pavimentação asfáltica, né, fazendo terraplenagem, água, esgoto, galeria, e depois eu migrei para artefatos de cimento e de concreto, né? E a minha última obra como engenheiro já estava com as esporas penduradas, né, com o prazo de validade bem vencido. Eu concluí aquele hotel que tem dentro do Parque do Peão, que é o Barretos Parque Hotel, com 251 apartamentos. Foi a minha última atividade. Eu tinha uma arquiteta, a Thaís Mone, né, que me ajudou muito. E a engenharia, os materiais de construção é muito dinâmico, né? Isso muda muito. E eu contei com a ajuda de colegas que estavam na ativa quando eu tinha alguma dúvida, né? Muitas novidades em relação aos materiais, mas concluímos essa obra. Agora, eu fui presidente da festa 4 vezes, né? Quando eu voltei, foi em 91, 92. Quando eu voltei em 2003, 10 dias era pouco, né? Aumentamos mais um dia. Então hoje a festa dura
11 dias. Em 93 eu tive uma luz, já tinha começado com essa história. Em 89, numa transmissão ao vivo pela Rede Bandeirantes de televisão, quando eu dei os meus primeiros pitacos como comentarista de rodeio, no ano que foi inaugurado o estádio do Parque do Peão. Isso ficou adormecido um pouco e eu voltei com força total em 93, atuando como comentarista. A princípio, eu sempre imaginei que eu ia ser o comentarista da festa de Barretos, que eu não ia. Aí eu comecei a ser convidado para participar de outros eventos. Gostaria, por uma questão de justiça, até gostaria de agradecer. Na época eu fui, o primeiro evento fora de Barretos que eu fui convidado a comentar foi o rodeio de Monte Azul paulista. Gostaria até de mandar um abraço para o Baraldi, que foi a pessoa que se esforçou para me contratar. E eu fiquei mais ou menos uns 10, 12 anos junto, sozinho, nessa função dentro do rodeio. Existia alguma resistência por parte dos locutores, que, pô, o que esse cara aí está querendo tomar o nosso espaço? Mas isso foi caindo no gosto do povo, nós fomos também aprimorando. De início falava muito, né? E hoje os meus comentários são de flash. E eu até tenho uma tese que os meus comentários é para o público, principalmente voltado para aquele que não entende. Né? Eu não entro muito em detalhes, é bem de flash. E eu evito fazer algum comentário antes das montarias, apenas depois, e falar o menos possível. Porque aí você corre o risco de errar menos, né, Iris? Tá certo. E eu comento todas as modalidades que tem no rodeio, né? A apartação é uma que dificilmente está inserida nos nossos eventos, mas o que não souber, a gente tem a humildade de perguntar para aprender. Porque ninguém sabe tudo. Cada dia nós aprendemos alguma coisa, né? E a vida é assim, temos que praticar a resiliência e, na medida do possível, tentar esclarecer os detalhes das montarias. E, enfim, eu tenho uma propriedade rural em Campina Verde. Atualmente eu sou comerciante de gado, compro e vendo, preferencialmente bezerro bom, né, Nelore, mas também uma Nelorado, ou novilha, né, eu só não compro vaca. Né, então a minha propriedade é muito bem localizada, ela é perto da rodovia e perto da cidade, então eu também estou aí nessa atividade. E eu me capacitei como corretor de imóveis, né? De vez em quando saem uns negocinhos, como leiloeiro rural, mas não exerço. Até quando eu fui receber a minha carteirinha, foi junto com o menino lá de Turama, o Ocimar Custódio, que para mim é um dos melhores leiloeiros do Brasil. E virei como engenheiro civil, né? Eu sou um técnico avaliador de imóveis, um engenheiro avaliador de imóveis judiciais, né? Judicial. De vez em quando a justiça me manda alguns imóveis para serem avaliados. E na pandemia eu fiz curso de turismo rural, de ovinocultura, hidroponia, o Senar, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem esse projeto, eu penso que seja sensacional. Então, porque tem muito curso, né, de graça, inclusive, eu penso que o saber não ocupa espaço e nunca é demais. E o meu último projeto, eu estruturei uma palestra onde eu orbito, né, na história do rodeio no Brasil, né, rodeio de Barretos, e também um pouco da história e o momento atual do Hospital de Amor de Barretos. Então é um bate-papo, onde com a minha experiência, com a minha linha do tempo, eu conto um pouco a minha vida. Então, basicamente,
A prosa ficou meio comprida, mas é uma radiografia da minha vida. Mas ficou cumprida porque o Kaká, pelo que eu estou percebendo, e vocês também que estão assistindo, o Kaká é uma pessoa muito eclética, né? É uma pessoa que a vida inteira estudou, vem estudando, aperfeiçoando em vários setores e também dentro de uma festa de peão de Barretos, que eu acho que é a curiosidade de muita gente ver como que funciona o trem lá, o Kaká se mistura com a festa. Falar em Kaká, até o próprio nome é Kaká de Barretos, né? Me batizaram, né? Então, Não saiu de mim, né? Mas já pegou a marca, Kaká de Barretos. Por quê? Porque as pessoas te batizaram porque as pessoas já te enxergam como a festa de Barretos. Né? Esse vínculo ficou muito forte. O meu apelido Kaká já é forte. Poucas pessoas me chamam de Emílio Carlos, né, que é o meu nome. A minha mãe, algum colega de curso primário, né, pouca gente, não é muito pouca gente que me chama por nome. Agora, uma coisa que nos últimos anos também me aguçou, Iris, foi o hábito da leitura. Até eu gostaria de aproveitar o seu programa e sugerir para todos vocês, se tiver uma oportunidade, leia o livro O Ego é Seu Inimigo. Com toda certeza, se você ler o livro, se você for grifando as frases interessantes, depois você voltar a ler pela segunda vez e dando atenção naquilo que você grifou. Inclusive, tem um capítulo dedicado a Angela Merkel, aquela alemã, né? Dirigente alemã, onde o destaque é a sobriedade, a tranquilidade. É uma pessoa que super equilibrada e eu sou fã. Ela eu a tenho como um ídolo, né? E então fica a sugestão aí para você aí ler esse livro do Ryan Holiday, um escritor americano. O ego é seu inimigo. Vai mudar a sua vida com toda certeza e para melhor. Aí tá a dica do Kaká aí, ó, para você que gosta de ler e mesmo para você que talvez não tenha o hábito de ler, quem sabe vai pegar o hábito de ler com a dica do Kaká. O Kaká, então como você mesmo falou para nós quem é o Kaká aqui, vamos por partes, que é muita coisa, hein, rapaz, para nós conversar aqui. Nós vai ter que dá para explorar bastante o Kaká aqui. Vamos começar então lá do início que você falou sobre o, o hotel lá de Barretos, certo? Eu jamais te conheço faz muitos anos, estou no Barretos lá já faz 30 anos, eu não sabia que era o Kaká que tinha feito o projeto. Não, o projeto não, eu finalizei a obra, Finalizou o projeto a não é obra. meu. O Então, projeto é de uma arquiteta do estado de Goiás, a Zélia, por sinal muito competente. Eu finalizei, eu fiquei 2 anos e meio lá finalizando essa primeira torre. aí, isso aí, é isso que eu ia te perguntar agora. O projeto lá, ele vai ser parado nessa primeira torre. Vocês pensam em fazer, porque é 3 torres, não São é? 3 torres. 3 torres. A E fundação das 3 houve alguns. É muito fácil a crítica, né? Houve uma certa empolgação inicialmente, e hoje nós concordamos, todo mundo concordou na época, então não cabe a nós ficar procurando culpado. Foi um projeto muito audacioso, você imagina você construir um hotel em Barretos, interior de São Paulo, um hotel de quase 800 apartamentos. Então foi muito arrojado, hoje nós entendemos que o projeto foi até em excesso e foram aplicados recursos nas 3 torres, as fundações, as 3 torres, a fundação já foi finalizada. Agora, eu penso, né, que talvez hoje, né, depois de ter ciência dos equívocos, dos erros, talvez fosse interessante ter começado com o parque aquático, né, no day use, e depois de construindo as torres de uma maneira, aplica o dinheiro em uma, termina,
depois passa para a segunda, para a terceira. Houve a empresa parceira, os sócios tiveram um desentendimento, isso impactou também na obra, e depois, quando passou para a administração da empresa, que o sócio se retirou, é uma empresa que não tem nada a ver com os independentes, mas como no material de venda tinha a logomarca, a Roseta dos Independentes, a justiça nos colocou no polo passivo. Isso na época foi um desgaste muito grande, mas hoje eu entendo que pelo menos acabou saindo essa primeira torre e num futuro, se às vezes com um parceiro, com algum investidor, né, talvez nós partimos para a segunda e terceira torre, mas antes, porém, eu penso que a prioridade seria a conclusão do parque aquático. O projeto é de 2004, 2005, ele já foi atualizado, porque as coisas mudam muito, e eu penso que não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, é bem possível que, após a conclusão do parque aquático, né, se os administradores entenderem que seja prioridade, a Torre 2 e a Torre 3 será num processo natural. Esse parque aquático, ele é a água dele, é água fria, quente? A ideia nossa, a ideia inicial é o perfil geológico do solo de Barretos, mais ou menos 60, 70 metros, você atinge aquela pedra preta, a camada de basalto, aquela que é usada em construção, Sei. a pedra britada que a gente fala. É em torno de 800 metros, depois é o arenito Botucatu, é onde está a água do aquífero Guarani, que ela sai quente, em Barretos ela sai a 49 graus. E a prefeitura tem vários poços lá, ela tem que ser jogada numa torre de resfriamento para ser distribuída na cidade. No caso, se furar um poço lá no parque, que hoje a água é aquecida por um sistema de biomassa. Então tem lá as duas piscinas que estão prontas, tem uma grande, a menor já é com água quente. Agora existe também a possibilidade de captar a água da represa, fazer um tratamento e ela ser usada no dia a dia do hotel, no camping, durante a festa do peão, daria uma certa autonomia. Mas no projeto da represa, a ideia é fazer um deck em forma de uma viola, e de um lado seria criação de peixe, poderia ser um pesca e pague, e do outro alguns esportes náuticos, né? Não sei se motorizados, né? Ou pedalinho, alguma coisa. Tem também a possibilidade de concluir a praia, já tem lá uma quadra de beach tennis, um campo de futebol, um barzinho improvisado e um banheiro para atender que já dentro da estrutura do hotel. E tem um mega restaurante, tem umas 18, 19 piscinas lá, ou seja, é um projeto muito arrojado, a entrada é magnífica, enfim. Mas devagarzinho a coisa já está. Esse parque aquático, numa velocidade não muito grande, e aos poucos ele está sendo implementado. Para nós finalizar essa parte do hotel, para nós passar mais em outro assunto, lá existe proprietários de apartamento? Sim, existe os independentes, como teve que fazer um aporte, os independentes têm alguns apartamentos e a empresa também, a administradora do parque também tem alguns apartamentos. E tem um pool, você pode pôr seu apartamento no pool, como você pode alugar particularmente. Então tem várias situações lá. Entendi. São apartamentos do térreo para cima, do lado da piscina dessa torre são os apartamentos de um dormitório e da parte externa da ferradura são apartamentos de dois dormitórios. E depois tem mais 2 níveis que os apartamentos são mais simples, não tem cozinha, né? Porque acaba sendo um residência, né? Esses que estão do piso térreo para cima.
Se uma pessoa quer falar assim, cara, eu tinha vontade de ter um apartamento nesse hotel lá de Barretos. Então ela tem essa possibilidade, ou Tem, com proprietários, ou talvez com os independentes, se sim, tiver o sim, interesse de sim, vender, ela tem essa possibilidade de tem. comprar. E é Ela possível. pode, inclusive, se quiser, pode morar lá. Sim, com toda certeza. Como tem muita gente que mora lá. Você tá entendendo? Certo. E muitos alugam e a pessoa mora o ano inteiro lá. Beleza. Kaká, agora vamos falar um pouquinho do rodeio, entendeu? Que o Kaká nada é a pessoa melhor para falar para nós nesse. Não, antes do rodeio um pouquinho, vamos falar assim, porque é curiosidade de muita gente, eu tenho certeza. É claro que para você tocar um negócio daquele lá, tem uma diretoria por trás, tem os associados por trás. Fala assim um pouquinho, não precisa nem prolongar muito, um pouquinho sobre isso para nós, para as pessoas entenderem como que funciona uma administração daquela lá. Bom, a diretoria é feita uma eleição anualmente, onde são eleitos presidente, vice-presidente, secretário e diretor financeiro. E isso são É eleitos anualmente? anualmente. Mas é muito comum se no seu primeiro ano o presidente ir bem, praticamente é automático o segundo ano. Normalmente o segundo ano é feito por aclamação. Dificilmente no primeiro ano tem oposição após o primeiro ano. Aí o presidente nomeia os outros cargos, são no total de 15, e, e cada um tem as suas responsabilidades, cada diretor tem as suas responsabilidades. O nosso sistema lá é bem presidencialista. Quem apita e dá as cartas é o presidente e o diretor financeiro, um pouco. Mas tipo assim, o presidente é 80% e o financeiro 20%. Tem as reuniões ordinárias de diretoria. Além da festa do peão, nós fazemos o Motorcycles, né, que é o encontro de motociclistas, que começou comigo em 2003, quando eu estava na presidência. Nós tivemos essa ideia. Criamos também um festival de rock que não sobreviveu. E na primeira vez nós criamos também o Beer Fest, que ele era realizado em abril, mas a data já estava muito fria, né? Era uma festa da cerveja, do chopp. Eu penso que é um evento que deve voltar, mas a data deveria ser no mês de novembro, né? Que está assim em torno do feriado de 15 de novembro, é a minha tese, né? Onde o clima está mais quente. E tem outros eventos. Nós temos um centro de. Tem o carnaval, que nós fizemos o bloquinho. Eu defendo a tese não de fazer um carnaval, tem que fazer um pré-carnaval, né? Para Aham. fugir muito da concorrência, inclusive da disponibilidade de artistas e de toda a estrutura, palco, som, luz, painel de LED. Acho que um pré ficaria melhor. E quem sabe no carnaval fazer até um retiro, né? Ao contrário, na contramão. E nós fizemos em Sunny South, também foi um sucesso. E vários eventos acontecem lá em parceria. Nós conseguimos cobrir as duas pistas, né? Então nós temos hoje a pista dos Três Tambores, que você conhece bem, e também a pista que foi coberta recentemente, para esse ano de 2024, onde tem o Tim Penny e o Hansort. E eu defendo uma terceira pista, né, que seja feita e coberta, né, eu defendo essa tese. Enfim, o Parque do Peão tem que ser uma usina de eventos. Agora, o nosso principal evento, que é a Festa do Peão, que o ano que vem será de 21 a 31 de agosto, 70 anos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo liberou todas as provas desde que seja preservado o bem-estar animal. Então não tem aquela proibição. Logicamente, isso não significa que foi dado uma autorização para judiar dos animais. Então, existe uma corrente muito forte de voltar às provas, principalmente de laço em dupla. E eu não sei se o laço do bezerro tem esse clima, né? Mas e também o bulldog. Só que aí, com
com 2 semanas, com 11 dias de festa, com o sucesso do Timpani, com o sucesso do Rancho Sorte, com o sucesso dos Três Tambores, e nós fizemos inclusive o Breakaway esse ano, não tem espaço na pista em 2 semanas. Talvez não fazer três finais de semana. Só te cortando um pouquinho, explica para as pessoas Black Way, porque às vezes a pessoa não entende. É verdade. No Brasil, a prática da maioria dos rodeios é uma modalidade de laço que é praticada apenas por mulheres e quando laço o bezerro, que o bezerro dá aquela forçadinha, o laço escapa. Ou seja, não tem... Tem uma serigola que ela é aberta, né, Cacá? Então ela não dá aquele assim, tranco no bezerro, né? Que eu penso que pelo andar da carruagem o breakaway vai substituir o laço individual, salvo o melhor juízo. Eu vejo essa tendência. Então, o ano passado nós fizemos uma demonstração, ano passado não, em 2000, a festa passada, né? Esse ano de 2024 foi um sucesso tremendo, inclusive classificou a menina para o The América nos Estados Unidos, onde a pamonha é gorda, né? Então eu penso que isso não está definido ainda, talvez na semana anterior ao início da festa, né, que antes do dia 21, né, no final de semana imediato, talvez nós façamos umas provas eliminatórias do laço em dupla e do Bulldog, e possivelmente também um laço individual. Então, nos bastidores, que eu estou lá, que eu sou competidor também, a gente está escutando a possibilidade de, em vez de ser 2 semanas de festa, ser 3. Não, já está definido que são 2. Pode ser que tenha esse terceiro final de semana com as eliminatórias e talvez nós fazemos um ensaio sobre o funcionamento de todas as iniciativas. Esse ano de 2024 nós tivemos problema com a biometria facial. O Rock in Rio faz isso, né? Antes da abertura oficial, tem um dia lá que tem show, que tem como se fosse uma simulação e são feitos testes em vários setores. Talvez nós poderíamos fazer umas eliminatórias antes para fazer o teste. Né? Então vamos admitir, né? Não tem nada definido. Nós abriríamos a eliminatória da prova do Team Hope, do laço em dupla. Um exemplo você está dando, um exemplo. Um exemplo. E os 10 primeiros já classificaria ou para o primeiro ou para o segundo final de semana. Eu penso que o Timpani tem que ser revisto, na minha opinião particular. O ano passado, esse ano, né? Eu falar no ano passado de novo. Na final, no último dia de festa, nós tivemos 44 passadas de Timpani. Eu penso que é uma overdose. Tem que sair com gostinho de quero mais, não pode exagerar. Cacá, vou falar um negócio pra você, falando de fora, que vocês não têm a dimensão o que é Barretos para os competidores. Que eu acho que não é competidor só de timpani, é competidor de tambor, timpani, competidor de montaria, qualquer competidor. Barretos é o que nós temos, é a coqueluche nossa aqui, é o melhor que nós temos. Não, eu penso que você pode até ampliar isso. Tem o barraqueiro, que faz questão de Barretos, prestador de serviço, aquela pessoa contratada, porque é uma cadeia, né? Então, um depende do outro. Então, realmente as pessoas têm um prazer, todos os prestadores de serviço, fornecedores de equipamentos, eles vê que para o currículo deles é interessante participar da festa de Barretos. Isso nós temos consciência. Agora, mas eu vejo que, Willis, às vezes falta um pouquinho de comunicação, né? Porque eu fico analisando a má comunicação. Aliás, se houvesse comunicação, isso estou falando de uma maneira geral, várias intrigas, tretas. Concordo plenamente. Né? Agora, só que infelizmente a comunicação é igualzinho sal, né? Quando a cozinheira esquece de pôr, aí você valoriza. Porque a comunicação, o
Chacrinha já dizia isso, né? É. Quem não se comunica se estrumbica. A gente entende que a festa de Barretos é um negócio muito grande. Mas tinha que ser antes, Iris. Antes tinha que ter. Isso. É o que eu ia falar. Não, chamar, vamos supor, um representante de cada categoria, ou 3, ou 2. Pô, o que precisa mudar? O que é melhor? Porque eu não participo diretamente, mas eu sei. Hoje não existe mais bobo. Às vezes existe pessoas que pagam a inscrição, você está entendendo? Para ter o privilégio, vamos assim dizer, de acampar, de ter direito à pulseirinha, e nem cavalo tem. Você está entendendo? Tem muita gente. Então, por quê? Bom, eu vou me inscrever, porque é muito melhor. Eu quero estar num lugar mais reservado. Mais reservado, e às vezes vai ficar até mais barato do que eu for comprar. Então agora precisava. Tudo na vida tem que ter um ponto de equilíbrio, Iris. Agora, a falta de comunicação provoca muito estresse e muitas vezes sem necessidade. O Cacá, você falou para mim, você falou tudo aí que tem que ter em qualquer segmento. Porque se tivesse, talvez quem está organizando as provas, que seja o Kiko, que seja quem for, não interessa quem seja, não interessa. Quem está organizando as provas, não quer dizer que se chamar lá 3 representantes de cada modalidade, que seja o Iris, ou que seja o Pedro, ou que seja o Mané, que eles vão lá impor e fazer o que faz aquilo. Não, mas vai dialogar. Vai lá, vai dar ideia. Talvez uma ideia que vocês não estão pensando, talvez fale, cara, isso aí vai ser melhor até para o andamento da festa. Eu faço muito essa analogia. Muitas vezes quem está dentro do caixote não enxerga, não tem a mesma leitura de quem está de fora. Você está entendendo? Agora, a vida, isso pode ser até clichê, mas eu tenho usado oportunamente que a vida não tem muito segredo. Basta você se colocar no lugar do outro e oferecer aquilo que você gostaria de receber. Perfeito. Você está entendendo? Então, agora, isso é uma teoria que, infelizmente, muitas vezes não é colocado em prática. Nós temos que ter humildade para ouvir todos os interessados. Não é porque aquela função ela não é menos valorizada que aquela pessoa que está exercendo, muitas vezes ela tem uma ideia, uma sacada muito melhor que pessoas que estão em outro patamar. Ou seja, a humildade, né, e a sabedoria, ela é ligada. Porque com quem que você aprende? Você aprende com as pessoas mais velhas, por isso que é muito importante você conversar, né? Eu vou repetir uma outra aqui que eu gosto também, que a inteligência faz com que você ganhe uma discussão. A sabedoria faz com que você não entre em nenhuma. Então, se você respeitar e der ouvidos para todos os participantes, o motorista do trailer, o motorista do caminhão, o embretador, enfim, todas essas pessoas, aquele serralheiro, falou, pô, se eu fizer uma modificação aqui, não vai ficar melhor? Aquele cara que joga água na pista, que usa aquele equipamento de nivelar, o tratorista, enfim, se envolver todo mundo, se você tiver um time bom, o produto final, o resultado dessa equação vai ser sucesso. Eu também compartilho dessa opinião sua. Eu acho que a comunicação é tudo aí. E tenho certeza que se abrir esse espaço de comunicação, não estou falando timpano, não. Estou falando timpano, tambor, entendeu? Eu falo que ajuda muito, diminui muito problema mesmo para vocês. Não, estresse. Iris, eu lembro quando nós vencemos a eleição em 90, para fazer a festa de 91, a edição de número 36, já tinha realizado 35. Né? Então, e o ano que vem é 70. Então, a metade, vamos dividir os 70 em 2, tinha tido 35, na 36ª, antes nós fizemos uma espécie de um congresso.
E a montaria em equinos, né? Eu não falo mais montaria em cavalos, eu falei equinos porque é égua também, e elas têm feito muito sucesso. Era uma montaria de 10 segundos. Aí nós fizemos um congresso, todas as pessoas envolvidas naquela época palpitaram, tiveram oportunidade, e ficou convencionado que a partir de 91 a montaria do Cutiano ia durar 8 segundos. E o rodeio foi sendo oxigenado, né? Quando nós fizemos o primeiro rodeio internacional de montarias em touros em 93, você vê a importância desse intercâmbio. Começou a ter essa troca Brasil e Estados Unidos. Então, foi um marco no rodeio que aí implantou a regra dos 8 segundos, que nem sempre foi assim. O cara aguentava caía no primeiro pulo, ele tinha nota, os animais não eram avaliados, então foi sendo feita uma evolução. Esses 8 segundos veio lá dos Estados Unidos para cá ou daqui para lá? Não, como que foi? Nos Estados Unidos eles têm, vamos assim dizer, 80 anos a mais do que nós. Porque os experts em montarias chegaram à conclusão que é no 8º segundo, que tem muita gente que gosta de rodeio, vai no rodeio, mas não sabe por que uma montaria dura 8 segundos. Isso tem um motivo. Porque, em média, é no 8º segundo que o animal apresenta seu maior rendimento. A partir de então, convencionou-se que uma montaria deveria durar 8 segundos. Então, por isso que esses 8 segundos, mas podia ser 6, 7, 10, 12. Então, ou seja, um tempo médio, né? Isso não é unanimidade. É igual outra evolução, que baseado nesse intercâmbio, o brasileiro lá e lá, os americanos virem para cá, mudou todo o panorama do rodeio. O rodeio passou a viver, isso aconteceu a partir de 1993, quando os melhores competidores dos Estados Unidos, do mundo, vieram para Barretos. E aí os dirigentes também, houve essa troca, né, esse intercâmbio, e isso mudou a cara do rodeio. E, por coincidência, bateu com a criação da PBR, mais ou menos, vamos assim dizer. Você vê o clock. Eu me lembro de competidor demorar 25, 30 minutos em cima do touro para pedir a solta. O clock, para quem não sabe o que é o clock, é o tempo que o competidor está ali enrolando, aí falou, tá no clock, é porque já... Explica melhor, Cacá. Porque o juiz de brete, ele acompanha os preparativos do competidor. Se ele entender que o competidor perdeu a oportunidade de pedir a solta e não o fez, ele é colocado no clock. A partir de então, ele tem 30 segundos. No clock é o tempo. É o relógio, né? Então, isso aí, isso provocou uma maior agilidade, um dinamismo nos rodeios. Eu vou fazer uma analogia, e eu não sei se as pessoas se lembram, o jogo de vôlei, por exemplo. Tinha vantagem contra, vantagem a favor, o treino não acabava, né? Isso sobreviveu com o tênis ainda, esse excesso de tempo. Ou seja, isso tornou o vôlei um produto para televisão. Foi o que o americano enxergou, que o rodeio, para ser sucesso, ele tem que ir para a televisão. Hoje tem os streaming aí, né? Não tem nem... Hoje você tem um canal de televisão no celular, vamos assim dizer, né? Aí nós temos, por exemplo, a Cowboys Online, que transmite, nós temos BR TV Max, ou seja, o rodeio chegou na casa das pessoas. Agora, quando o rodeio é transmitido, o organizador tem que ter essa consciência. Não pode, por exemplo, parar o rodeio e ter lá... Você está assistindo a televisão na sua casa, o Jornal Nacional ou qualquer outro programa. Mais de 4, 5, 6 comerciais que daria 3 minutos, você suporta. Agora, como tem festas aí que para o rodeio tem 20 minutos de comercial.
aquilo está sendo transmitido. O que é que acontece? O cara não tem paciência, desliga, muda de canal. Então as pessoas têm que entender, o organizador de rodeio, que é um produto que está chegando na casa das pessoas e ele tem outras opções. Então fica a dica aí para você que é organizador de rodeio, atentar para esse detalhe. Cacá, voltando um pouquinho nas provas cronometradas junto com o rodeio. O Íris, quando foi campeão de Barretos, a gente entrava dentro da pista, certo? Vocês chamavam a gente por nome, cidade, o trio, numa abertura, que a gente tinha que entrar numa abertura que tinha lá. Aquilo ali foi uns momentos muito marcantes, que fica na vida da gente, a gente participar daquele momento ali, até mais talvez que a prova. Quando entra aquele carro de boi com a Nossa Senhora Aparecida, não era desse jeito? Sim. Você acabava de correr ali, ó, você fazia o melhor tempo da noite, você já dentro da pista, uma pessoa já te entrevistava ali, já pegava você, levava para um outro lugar que hoje é ali de frente, onde subia ali, eu não sei, a sala de imprensa que era, não sei. Sim. Onde eu te encontrei? Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa lá, né? Então, a gente era assim, se sentia valorizado, se sentia importante. Você, naquele momento seu, o Barretos te colocava grande naquele momento. Você, para participar, tinha, não lembro bem a sequência certinha, mas tinha assim, corria lá o laço, que era laço primeiro, né? Laço, uma prova cronometrada, Cutiá, uma montaria, né? que não ficava monótono as coisas, certo? E corria, só que tem que ser menos coisa. Você não acha que isso tira-se um pouco... Desvaloriza, né? A fivela que eu tenho aqui, essa fivela foi feita na Argentina, fivela importada. Pelo amor de Deus, não entenda que eu estou falando mal. Eu estou falando o que eu sentia. Sim, como um sentimento competidor. seu. Um sentimento meu. Hoje nós recebemos uma fivela da Sumetal. Isso aqui vai ficar para os meus netos. Isso aqui vai ficar na minha história, vai ficar na história do Barretos. Você não acha assim que é muito insignificante? Vou te colocar num jogo de cintura aí. Você não acha que é muito insignificante esses valores que está perdendo? Eu sei que vocês têm show, tem muito show, tem tempo, que eu vejo você correndo, gente, ó, tal hora vai começa em cima. Mas você acha que esses valores que vocês davam para as provas cronometradas, não seria interessante voltar a isso? Não, eu penso que cabe a nós ouvi-los, né? Nós estamos passando por uma situação que nós gostaríamos, dentro das possibilidades, que voltasse ao que era antes. Nós éramos mais valorizados, tal. É uma reivindicação que tem que ser feita. Por isso que eu penso que deveria, se fosse diretor de provas, eu iria realizar um congresso técnico. Cada modalidade convidaria aí, cada modalidade nomearia 3 representantes para a gente bater um papo para tentar melhorar. É uma reivindicação justa e agora eu não sei, Se né? cabe dentro da programação da festa ou não, Sim, aí mas cabe a é só vocês, começar antes, você está entendendo? Porque eu sou a favor, eu sempre gostei do rodeio durante o dia, você está entendendo? As imagens são melhores, só o que está acontecendo? Isso também, eu posso até apanhar, né? Mas é uma opinião minha, igual você falou aí. Eu penso que os preços praticados na praça da alimentação inibe as pessoas a chegar mais cedo. Você está entendendo? Então o cara faz, às vezes as pessoas fazem um esquenta. Estou falando o público em geral. Porque as provas cronometradas, eu entendo que ela tem um valor muito grande, porque trouxe a família para o rodeio. Né? Então, vamos supor, os 3 tambores. Vem a mãe, vem o pai, o avô, a avó, e aquela rezação ali na hora, aquela tensão. Então, as provas cronometradas, pode ser até que não atraiam um grande público, mas ela é importante,
Porque hoje, qual que é a mentalidade? O cara não chega na hora do rodeio para ele gastar, ele gasta antes, ele vai no supermercado, ele compra uma latinha por R$3, porque lá dentro custa 10, você está entendendo? Não tem nada barato, pratinho de milho por 25, R$30, né? Acho que 2 espigas. Então, essas coisas eu penso que precisariam ser revistas. Agora, e o marketing do show está muito grande em relação ao rodeio, mas a nossa raiz... Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Vou fazer a pergunta diferente para você entrar nesse gancho. Vou te fazer a pergunta que, hora que eu saí do hotel, era a próxima pergunta e acabou que nós desviou no meio do caminho. Qual que é o impacto dos shows no rodeio hoje? Não, eu penso que depende de Barretos. Não, Barretos. Eu vou te responder no domingo, no dia da final. Não está tendo show ultimamente. Então, arquibancada lotada. Você vê, esse ano de 2024, chuva, frio, e o povo compareceu para ver as finais. Agora, nós fizemos uma pesquisa, já está fazendo talvez uns 10, 12 anos, na época, né? O que te traz na primeira semana da Festa do Peão? Show. Deu show assim disparado. O que te traz no segundo final de semana? Então, responderam. O rodeio. Em primeiro. Primeiro, eu não sei se isso é válido hoje. Estou falando 10, 12 anos atrás. O segundo lugar, rever os amigos. Terceiro lugar, curiosidade. Quarto lugar, e os shows. Logicamente que tem gente que vai pelo show e pelo rodeio, né? E, enfim, mas isoladamente a classificação foi essa. Agora, o que ocorre? Muitas vezes você contrata, eu vejo alguns equívocos em relação ao show. Tem excesso de shows, estou falando de uma maneira geral. Porque o rodeio começou, antigamente não tinha show, era baile na barraca, e era sucesso. Aí, o que trouxe o show para o rodeio? O rodeio ruim. O cara que naquela época, há muitos anos atrás, não tinha animal, não tinha peão, não tinha os componentes do rodeio. E o cara falou, vou fazer um rodeio que vai ser sucesso. Só que fazer um rodeio meia boca, que não atraiu o público, ele tinha um show. Porque antigamente, onde que os artistas cantavam? Cantavam no circo. Chitãozinho Chororó cantou no circo. Cansei de ver isso no circo. Você está entendendo? Menino. Bom, enfim. Agora, o que aconteceu? O grande marketing, você tem uma festa aí, rodeio, não sei o que, papapá. Você tem a foto do artista, dos 5, 6, 7, 10 artistas, não tem a boiada, não tem o peão, não tem às vezes tem o locutor, às vezes tem o comentarista. Agora, mudou muito o enfoque. Agora, o cara que organiza rodeio, a conclusão geral, que se ele fizer só rodeio, o público não vai. Então, agora, cada região, cada cidade é uma coisa. Agora, eu vejo que hoje os artistas têm... Porque nós não temos ídolo, né? Quem que é ídolo do rodeio? Tanto do cronometrado como do rodeio de montarias. Nós não temos ídolos. Você está entendendo? E o cantor é ídolo, você está entendendo? Ele vai, toda hora que você liga a televisão, ou você vê nas redes sociais, tem um cantor falando alguma coisa. E o competidor, o peão, né, vamos assim dizer, ele não tem essa facilidade, ele não tem esse acesso. Dificilmente um peão é convidado para ir num programa de televisão. Por exemplo, eu critiquei a IPTV de Ribeirão, que é parceira nossa há muitos anos, a parceria de ceder hospedagem para toda a equipe da IPTV de Ribeirão, do Sistema Globo, começou comigo na festa de 91, que eu estava na presidência. Começou conosco. E esse ano eles dão uma cobertura tremenda, todos os jornais, só que segunda-feira eu estava em casa, cansado. Esse ano, pela primeira vez, ingeri 0 álcool na festa,
né, essa festa de 2024. Eu fui assistir a matéria final da IPTV de Ribeirão e eu fiquei decepcionado. Uma cobertura rasa. Por exemplo, tinha a novidade do breakaway, não foi falado, você está entendendo? Salvo o melhor juízo, falou só do campeão de touro. Tinha que ter dado uma geral, né? No meu entendimento. Eu também né? penso assim. Enfim, a própria mídia, por exemplo, não tem espaço para o rodeio na grande mídia. Você vai nos Estados Unidos, tem jornal de grande circulação que tem uma página ou uma seção dedicada só ao rodeio. Você tá entendendo? Ou seja, o rodeio não tem visibilidade na grande mídia brasileira. Quantos títulos mundiais nós temos? Uma cacetada. Nós levamos uma vez uma equipe que foi da IPTV também, nós bancamos a ida. Eu não lembro quem foi o campeão, se foi o Silvano. Nesse ano que nós levamos, o brasileiro ganhou. Foi sair uma matéria desse tamanhozinho, um beicinho de purga, no Fantástico do domingo seguinte. É muito simples. A diretoria de marketing dos eventos são Nutelas. Eu vou citar exemplo. Hoje a Brahma não quer mais que tenha a logomarca dela nos bretes. O Minerva, que é um frigorífico, não pôs a logomarca no brete. Agora, o argumento é que tem ações na Bolsa de Nova York, lida com animal, recebe muita reclamação, não quer aliar a marca a esporte que envolve animal. Enfim, o que ocorre? O rodeio está sendo comprimido, né, esmagado. Por falta de informação. Por falta de informação, e isso aí inibe a ter ídolos, né? Os ídolos do rodeio estão nos Estados Unidos. Você vê, de todas as modalidades, existem ídolos nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, infelizmente, não tem. Essa é a grande realidade. Então, você vê, esse ano, na primeira semana que o patrocínio da Volkswagen, da Amarok, só foi entrar a picape dentro da arena no segundo final de semana. Porque eles não queriam aliar a marca. Aonde que está a pessoa que compra a picape? Ela não está na arquibancada assistindo o rodeio? Então tem muito disso. E para onde que vai a Amarok? Não é para as fazendas também? Então, mas vem cá, mas quem decide é o Nutelinha que está no ar-condicionado lá em São Paulo. Você entendeu? Então é o que ocorre, né? Então, infelizmente, é essa a realidade. Aí fica difícil, porque sem ídolo, como é que se atrai o público? Na minha opinião. Agora, com todo respeito, né, eu não tenho nada contra os artistas. Eu acho que o casamento é perfeito. Eu não acho errado um cantor pedir 1 milhão, 2 milhões para cantar. Se tiver algum errado aí, é quem contrata. Por quê? Esse excesso de show, como é que você precisa 3, 4 shows numa noite, no mesmo palco? E eu vejo algumas incongruências, né? Se você pegar um cantor de 800 mil, contrata um de 50 para um abrir ou para encerrar. Agora eu vejo, às vezes, contrata um de 800 e contrata um de 400. Esse de 400, será que ele agregou na bilheteria geral? Ou seja, muitas vezes, será que um de 50 não faria o mesmo efeito? Ou seja, nesse exemplo que eu tive, o organizador deixou de ganhar 350. Se ele resolveu o segundo show com um artista de 50, por que ele contratou um de 400, que não agregou? Você está entendendo? Agora, uma outra coisa que o organizador de rodeio não usa é a pesquisa. É uma ferramenta de suma importância. E para você ter uma radiografia do seu evento. E eu não sei por quê, não é custo, é investimento. Só que você faz uma pesquisa esse ano e você vai usá-la, você vai dimensionar um ano depois. Agora,
poderia usar uma enquete, fazer uma enquete antes, você está entendendo? Sobre vários assuntos. E eu me lembro uma vez que eu estava vice-prefeito em Barretos, nós tinha a plena certeza que naquele bairro lá deveria ser instalada uma unidade básica de saúde. E resolvemos fazer uma pesquisa. O que a população queria a unidade básica de saúde, mas primeiro a creche. Ou seja, você precisa ouvir as pessoas. Você viu que a A comunicação comunicação. é Então, o que você falou aí, ó. Às vezes abriu a mente de vocês para uma coisa que a comunidade está precisando mais do que era a unidade de saúde. então a prioridade, né, era outra que nós estávamos imaginando. Então, a ferramenta pesquisa, o organizador também tem que usar. Você está entendendo? E agora, eu penso que o rodeio, ainda de uma maneira geral, ainda no Brasil é muito amador, né? Tem muita coisa para melhorar, eu tenho esse sentimento. Deixa eu te fazer, para nós mudar um outro assunto que eu quero falar com você, te fazer uma pergunta. Você acha que a falta de comunicação, que o rodeio é um lugar seguro para os animais, que os animais são mais bem tratados às vezes do que o próprio dono. Essa informação toda que gerou de Associação Protetores dos Animais, falando que maltrata, estranho, que acabou alastrando para aquelas pessoas que não entendem de rodeio, que às vezes vê lá um peão montando, acha que está judiando. Você acha que essa falta de informação impactou bastante no rodeio para as pessoas que não é do meio vir para o rodeio, conhecer e assistir o rodeio? O Iris, os críticos do rodeio, a grande maioria não sabe diferenciar uma vaca de uma égua. Você está entendendo? Agora, o que o pessoal do rodeio apanhava muito era em relação ao SEDEM. E eu gostaria aqui de citar, se não fosse o professor Tenório, professor Erivaldo Tenório de Vasconcelos, da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Jabuticabal, o rodeio no Brasil teria sido proibido no final da década de 90. Foi porque não adianta você com blá blá blá, você tem que ter comprovação científica, você tem que ter um estudo. Quando o professor Tenório, juntamente com a equipe dele, que foram vários professores de renome, inclusive com cursos no exterior, idealizaram o projeto SEDEM, onde que conclusão que eles chegaram? Eles fizeram algumas medições de hormônios, né? Exames de sangue que demonstram muita coisa, mas assim, para ficar mais claro, né? Então, um touro com SEDEM, né? Soltaram esse touro, tinha uma fêmea no cio, o touro cobriu. Voltando para o ser humano, um homem com dor, ele tem ereção? Não tem. Ele se alimenta, ele bebe água, você está entendendo? Então, agora um animal com SEDEM, se ele cruzou com a fêmea, se ele cobriu a fêmea, se ele bebeu água, você sabe que o animal é muito sensível, principalmente o equino, né? Qualquer coisinha, ele não come, ele não bebe água, você tem muito mais, sua expertise é muito maior que a minha. Eu tenho lá uns cavalinhos na fazenda, não estou ali todo dia, eu vou ser, exagerando, você dorme junto com um animal numa baia, né? Você vive o animal 24 horas por dia. Então era muita falta de informação. Agora, narrativas, elas sempre existiram. Agora, se a mídia, né? Se a mídia não dá abertura, não ouve o outro lado, que o jornalismo no Brasil é uma sacanagem, cara.
Porque tudo tem a versão A, tem a versão B e talvez a C que é a certa. E muitas vezes existe essa parcialidade. Não estou generalizando, né? Existem ótimos jornalistas, ótimos órgãos de imprensa, pelo amor de Deus. Agora, essa falta de informação. E as pessoas, Iris, estão muito urbanizadas. Aquela criança de apartamento, eu tenho certeza que ela pensa que vaca tem 2 peitos, que usa sutiã, e que o leite não sofre um processo biológico. Ela acredita que aperta um botão. As crianças, aliás, não é só criança, a população urbana nunca viu uma plantação de arroz, não sabe de onde que vem o arroz. Tem muita gente das grandes capitais que desconhece, principalmente criança, que frango tem pena. Qual que é a imagem que uma criança tem de um frango? É na televisão de cachorro ou pendurada lá num balcão frigorífico. E olha lá, né, que hoje também ele é em pedaços, você está entendendo? Então, essa falta de cultura, vamos assim dizer, que todo mundo tem um pé na roça. O Brasil ele era essencialmente rural. Na década de 50, 80% do brasileiro morava no campo, na roça. Hoje, quase 90% mora na cidade. Você está entendendo? E o produtor rural, ele é um vilão. Você está entendendo? Você vê, algum dia na sua vida, você pode até precisar de um médico, né? De um dentista, de um advogado, de um padre, de um pastor, de um enfermeiro. Do produtor rural, você precisa dele pelo menos 3 vezes por dia. E mesmo assim, mata a sua fome. Na cabeça de muita gente, vem a narrativa que o produtor rural, que o agronegócio é do mal, você está entendendo? Ou seja, está carregando o Brasil nas costas, senão a situação dos brasileiros. Quer dizer, o Brasil é tudo muito complicado, né? Você pega esse fundo partidário aí, que não sei quantos você sabia que 50% da população brasileira não tem o esgoto? Esse dia viu uma matéria no Globo Rural, existe, não sei se é 4 ou 5 milhões de pessoas que não tem banheiro. Não é dentro de casa, não. Não tem banheiro, tem que cagar no mato. Às vezes, assim, naquela região, você está agachando lá, fazendo as suas necessidades, chega outro, quase que caga em cima de você. Cobra, um escorpião. Quer dizer, que país é esse, minha gente? E rico, tem né? um fundo E rico. partidário de bilhões. Isso é uma pouca vergonha. Isso aí eu sinto asco disso aí, você está entendendo? Falta de água tratada. Isso é problema de saúde, né? Agora, será que... Agora, nós somos muito frouxos, né? O povo brasileiro muito... concorda com tudo, né? Mas isso aí é outra ação. Ô, Cacá, se pudesse, a gente ficava aqui, eu acho que 3 horas conversando isso aqui, mas eu quero, assim, antes da gente encerrar, eu quero puxar a farinha pro meu lado um pouquinho. Eu quero voltar lá nas provas cronometradas, aquela questão que eu falei para você, como era antes o Barretos, como a gente sentia, aquele negócio de intercalar, diminuir, concordo com você, quer fazer 2 modalidades do Timpene, 2 categorias, mas diminui As passadas, as né? passadas, né? Leva 10 de cada um, 20. É. Entendeu? Intercala, certo? Com outros. Você acha que não seria um trem atrativo para o público também, ou você acha que não? Não, o Iris, você tem acesso ao Dr. Kiko, ao Bodim. Por que vocês aí do rodeio cronometrado não propõem a realização de um seminário e apresenta sugestões? Porque com toda certeza será bem-vinda. Não que elas serão 100% aceitas, mas que seja 50%, 70%, 80% e 90% e torcer que seja 100%, porque a intenção de vocês é para melhorar, você está entendendo? Né? E jamais que a gente quer alguma coisa que vai Não, atrapalhar o andamento da agora, festa. tudo na vida, né? É aquilo que eu falo, tudo tem ônus e tem bônus, tudo. Agora,
o ponto de equilíbrio que tem que ter inteligência, inclusive a emocional, para encontrá-lo. Agora, como que você vai fazer isso? Se comunicando, se reunindo. Vamos voltar a valorizar a comunicação. Onde há comunicação, os problemas são bem menores, né? Então, a minha sugestão é que vocês formalizam, você pode até encaminhar um ofício ao presidente dos independentes, pega representantes de todas as modalidades, sugerindo a realização desse seminário, de workshop, ou uma reunião que seja, para tentar definir, porque eu vejo também, do outro lado, algumas críticas em relação ao comportamento de alguns competidores. Mas é hora de se ajustar, você está entendendo? Então tem que conversar, tem que prusiar. Então fica a minha sugestão. Vocês que são do rodeio cronometrado, e mesmo os rodeios de montaria, que talvez tenha algumas reivindicações, propor também a realização disso junto às duas diretorias, do rodeio cronometrado e do rodeio de montaria, porque eu tenho certeza que a intenção é melhorar o espetáculo, as acomodações, porque muitas vezes quem está no comando não sente na pele o que o competidor sente. Cacá, para finalizar, eu quero deixar isso para o finalzinho mesmo. Nunca tive a oportunidade de falar isso para você, mas a gente fica prestando atenção. O Cacá de Barretos e o Cacá que a gente encontra em Campina Verde, em Turama, é o mesmo. Primeiro, eu quero te parabenizar por isso, porque você sempre é o mesmo. A gente te encontra em Barretos, te encontra em outros lugares, é o mesmo. Às vezes as pessoas, num lugar é uma coisa, no outro é outra, o Cacá sempre eu encontrei o mesmo. E outra coisa também, que eu nunca tive a oportunidade de falar para você, que eu vejo que você valoriza todas as modalidades, certo? Desde do timpani, do tambor, do Eu assisto rodeio. todas, né? Eu chego cedo. Você valoriza todos. Aquele momento, daquela modalidade, você está ali e dando total atenção para a gente, até mesmo numa luz que acende, até mesmo num horário, tudo. A gente vê que você tem uma atenção especial para a gente. Estou falando como competidor de Não, timpani. se eu pudesse, eu penso que eu deveria ir até nas eliminatórias, mas infelizmente não é, o meu trabalho não é só aquele ali, né? Às vezes eu tenho coisas extra àquela minha função que eu exerço no rodeio, e às vezes eu tenho que participar de reuniões, né? Enfim, mas E eu tem que gosto, né? descansar também, né? Eu gosto, né, cara? Então é uma. E é muito importante para a gente se sentir valorizado. Por isso que eu estou falando para você, da maneira que a gente era tratado de novo. Todo mundo quer se sentir valorizado, todo mundo quer se sentir Sim, com importante. certeza. Então, você está ali para festar num lugar daquele, e você saber que aquela modalidade está sendo bem-vinda, a pessoa que está comandando o negócio ali está te tratando bem, então é muito bom. E a gente vê que você sempre teve essa atenção com as modalidades em si, que aquele momento é o nosso. Já cansei de ver você pedir para o pessoal do show parar com o som porque está tendo modalidade. Por quê? Respeitando o nosso momento. Então isso é muito bom. Talvez você acha que a gente não presta atenção nesses detalhes, mas quem está ali está prestando atenção Então, você naquilo. falou, E eu estou agradecendo em nome de todos. o Iris, essa soberba dos shows, ela passa para o produtor, para o músico. Eu já cansei de brigar passagem de som na hora do rodeio. Isso é falta de respeito, é falta de Cada educação. um tem seu momento, É, né? teve uma dupla esse ano em Barretos que na hora da oração estava passando o som. Você está entendendo? E é lamentável isso aí. Você está entendendo? Eu vejo isso com tristeza. Eu não tenho nenhum prazer. A primeira vez eu sou educado. A segunda eu já não tenho muita paciência, não. E eu não sei se você se lembra de um ano no show do Fernando de Sorocaba, a hora que eu cheguei lá na arena, tinha uma parafernália dentro da arena que poderia até machucar
Se machucar uma pessoa, acho que até que não ia dar tanta repercussão. E se machucasse um animal? Então o artista ele tem que entender que ele tem um espaço dele é restrito ao palco. Você está entendendo? Agora, você montar extras, coisas perigosas para o animal e para o competidor dentro da arena, aí talvez falte também, vamos voltar à comunicação. E agora, o artista, diferente do competidor, de nós do rodeio, ele exerce um fascínio sobre as pessoas. O cara fica doido para tirar uma foto com o artista, da briga, é pulseirinha, camarim. Muitas vezes você vai ser maltratado, mas você fica na fila, vai lá. Agora, é uma coisa humana, né, vamos assim dizer. E eles são ídolos, né? Então eu penso que o rodeio tinha que criar ídolos, que a partir daí talvez o rodeio fosse mais respeitado de uma forma geral. Finalizar, a última pergunta. Você acha que as provas cronometradas agrega bastante para a festa de Barretos? Sim, porque aquilo que eu te falei, as provas cronometradas, quem que participa? Participa a mulher, a menina, o homem, o jovem, isso é família. Eu entendo que todo evento que não for dimensionado para a família, ele não tem futuro. Eu penso que as provas são importantes e enfeitam o nosso espetáculo. Agora, se você voltar, a prova dos 3 tambores, que na maioria dos rodeios ela é praticada apenas pelas meninas. Quando eu vejo um cavalo com uma caneleira na tonalidade da blusa da menina, um animal enfeitado, as meninas são... Está enfeitando o rodeio também. Enfeitando o rodeio, você está entendendo? E outra coisa, as provas cronometradas, quando você pega um outro que é fator de sucesso, por que o Tim Penny é sucesso? Porque, em tese, qualquer um que saiba andar a cavalo, lógico que tem da direita, do centro, da esquerda, tem todas as malícias ali, mas é uma prova de fácil entendimento, você entendeu? Eu morei nos Estados Unidos 3 meses, eu vi o sucesso que fazia o futebol americano. Mas como eu não entendia, aquilo nunca me atraiu. Então, quando você passa a entender, você passa a gostar. Porque tudo, a maioria das provas cronometradas, uma parte, ela se originou em atividades de trabalho. Você vê, o Tim Penny é vamos dizer, uma apartação. Que no curral você está ali, o rancho sorte, você está entendendo? O laço. Você encara o peão de rodeio como um artista da festa? Sim. Você encara a menina dos 3 tambores, o competidor Tim Penny, como artista da festa? Com toda certeza. Nós falamos com o Cacá de Barretos, nós ficaríamos aqui 3 horas ou mais conversando. Esse restinho de ano, né? Esse restinho de ano, infelizmente nós não temos esse tempo todo, mas, Cacá, muito obrigado por esse bate-papo nosso aqui. Tenho certeza que muita gente vai gostar dessa conversa nossa, muitas curiosidades que às vezes as pessoas não tinham. Aliás, curiosidade que as pessoas tinham e foi selecionada por você agora dentro da Festa de Barretos. Esse é o nosso Cacá, Cacá de Barretos. Obrigado, Cacá. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu gosto de prosear, né? Ainda mais com uma pessoa que eu tenho a maior admiração e respeito. E desejo a você, Iris, e toda a sua equipe, muita boa sorte e sucesso no seu podcast, na sua atividade como treinador e professor que tem viajado todo o país. Parabéns. Obrigado.